Estou aqui com o Sinésio, que vai dar um recado para a gente. Ele participou da Força de Emergência das Nações Unidas na faixa de Gaza na década de 60. Fala um pouquinho sobre isso, Sinésio. Sobre a missão. Como é que você chegou lá? Fala um pouquinho para nós. Bom, o Brasil teve uma participação durante 10 anos na faixa de Gaza. A missão terminou com a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando o presidente Nasser pediu que a ONU retirasse as tropas, né? E foi quando eclodiu a guerra, a luta armada entre os árabes e os judeus, né? Nessa altura, o Brasil ainda estava se retirando, houve algumas mortes de soldados nossos. Eu já não estava mais lá, porque eu tinha vindo antes. O senhor foi para lá? A minha missão foi de 62 a 1965. O senhor estava com que idade? Estava com os meus 23 anos, a média dos soldados brasileiros, né? Hoje o senhor está diferente. Que idade o senhor está hoje? Hoje 73. 73. Diferente do que isso aí? Diferente dos soldados canadenses, né, que tinha sua faixa de 45, 50 anos, né, quase o dobro da idade dos soldados brasileiros, né, eram profissionais, né? No nosso caso, a gente servia aquele período aqui no Brasil e depois era requisitado, passado por exames médicos. É aqui? Aí. É comigo, pode continuar. Treinamentos, né? E a prática da convivência com os nômades, os beduínos, né? Porque a gente ia permanecer mais na área onde estavam os refugiados palestinos. O confronto se dava entre os palestinos, exato, ali e os judeus. O que acontecia, no nosso caso, é que a gente convivia com os fedaíns, eram soldados egípcios, né? E que estavam também tentando fazer uma violação de fronteira e invadir sobre Israel. Mas era infrutífero, né? Porque Israel estava muito bem preparado e eles então precisavam receber bastante treinamento, bastante armamento bom, né? Então eles estavam praticamente tendo a proteção da ONU. Israel concordava com isso. Tanto é que eles diziam que o Egito se escondia atrás das forças da ONU, né? E não era verdade, porque ali tanto a gente impedia que tropas israelenses chegassem à fronteira, como tropas egípcias, né? A gente fala egípcia porque o Egito é que estava mandando ali, não é? E o presidente na época era o Nasser. Era o Gamal Abdel Nasser, né? Lá nessa ocasião eu conheci o coronel que depois veio a ser presidente, morto num palanque, depois o Anwar Sadat, né? Depois entrou um Mubarak, mas a gente teve a oportunidade de conviver, inclusive com aquele líder palestino, que eu esqueço o nome dele agora, que faleceu recentemente, né? Agora não me falha. Ele faleceu agora há pouco tempo, né? Então a gente ali, não era só o Brasil que estava presente, ali tinha 10 nações: Brasil, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suécia, mas o comando era trocado. O comando geral geralmente partia ou de um general brasileiro, ou de um general canadense, ou indiano. No período que eu estive lá era um indiano, general Gianni, que passou a vida quase toda dele na Inglaterra, né? E a nossa missão ali era aquele patrulhamento diuturno e nos postos de observação, né? Verificando a aproximação de patrulhas, né? Tanto de um lado como de outro. Então a gente denunciava, e a tropa da ONU naquela ocasião foi a primeira criada pelas Nações Unidas, né? Foi uma tropa de emergência, porque ela entrou em conflito. Não é como hoje a tropa de paz, né? Nós recebemos em 1988, 2001, o Prêmio Nobel da Paz, né? Quer dizer, as forças, um prêmio coletivo, né? Hoje nós temos uma associação em São Paulo. Até um dia que, se o senhor quiser, nós estamos aqui próximo do fórum. Estamos instalando ali. É uma associação, embora tardia, né? Porque
muitos dos nossos amigos já faleceram também. Qual é o nome da associação? O nome ela começou como Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez. O Batalhão Brasileiro recebeu o Batalhão Suez porque a primeira missão foi ali na cidade de Alcântara, exatamente próximo do Canal de Suez. E dali, além do o Sinai, até a faixa de Gaza, mas tomou o nome de batalhão, no árabe, os árabes chamavam a gente de... Brazilian Battalion, né, em inglês no caso, né? Sim. E o árabe chama El Muascar Brasili, né? Acho que é isso daí. E hoje essa associação é a Associação Brasileira dos Integrantes das Forças de Paz da ONU. É a denominação, porque se criou outras forças que o Brasil enviou, tropas no Haiti, na Bósnia, em outros lugares, então passou a ter esse nome. É a mesma associação. Você se recorda do presidente do Brasil na época? Quem é que estava na presidência do Brasil? O presidente do Brasil. O Brasil vivia uma agitação política, a esquerda querendo tomar conta do poder, e já no poder estava o Jean Goulart, né? No momento em que o senhor saiu do país, era o Jean Goulart. O Jean Goulart era um presidente no regime presidencialista, parlamentarista. Mas havia, por exemplo, influentes políticos como Brizola, Miguel Arraes, né, que pendia. Eu, por exemplo, particularmente, lamento, né, que eu tinha um grande amigo lá e que veio se tornar um perigoso terrorista, né, o capitão Lamarca, né, servimos junto, conheci ele, a família dele no Rio de Janeiro, né, Lamarca e gente boa que depois vieram a ser ministro do Exército e presidente da República. Eu, por exemplo, tive no Rio de Janeiro o Costa e Silva, que foi meu comandante, né? O filho dele, filho do Costa e Silva, serviu comigo lá na faixa de Gaza, né? Então, era um período assim, bastante conturbado, né? Tanto que depois que no retorno já estava o regime militar tomando conta do país. O senhor né? saiu ainda em 62, mas retornou em... Que ano o senhor retornou? Eu retornei em 65. Em 64... Foi o golpe militar. Exato. Devido às badernas, a gente lá recebia notícia de que o Brasil não se trabalhava mais, era greves. E o senhor tem um diploma pendurado ali na parede, né? Deixa eu ver. Então isso daí foi partido da associação, que era o nome que tinha anterior. Do Batalhão Suez, confere Sinésio Alexandrino Pissolato. A presente menção de honra pela outorga do Prêmio Nobel da Paz de 1988 às Forças de Paz da ONU. 10 de dezembro de 88. O senhor recebeu aí o diploma. Mas... Em matéria de prêmio mesmo? Prêmio? Não, o prêmio foi a ONU, né? Agora, o senhor chegou duas vezes. O senhor chegou aí para frente de batalha, a dar tiro? Não, nada disso. Não, a nossa missão era claro que a gente tinha os conflitos. No caso, os campos eram minados, volta e meia a gente defrontava com cáfilas, né? Grupos de camelos, soldados egípcios, né? Que tentavam violar a fronteira e passavam sobre aqueles campos minados, explodia, arrebentava camelo e a gente recolhia os restos, né? Tá certo. Eu agradeço aí a sua colocação, pelo menos um pouco da história que o senhor viveu. O senhor retratou aí, nós vamos retomar. O objetivo maior nosso lá era conviver bem com os árabes, porque nós somos em território árabe. E realmente isso acontecia. E dentro do batalhão brasileiro havia muitos soldados descendentes de judeus, que depois vieram a ser até militares em Israel, né? Mas durante o período ali a convivência era muito boa, principalmente com os beduínos, nômades, que é onde a gente... Porque as cidades que a gente tinha ali próximo era faixa de Gaza, aliás, a Rafa, a Lariche. Eu agradeço por enquanto
o seu